Vamos abordar agora a situação dos enfermeiros e enfermeiras. O tempo é curto, temos mais um comercial ainda, mas vamos tentar ainda abordar todas as entrevistas que nós temos aqui na nossa programação. Shirley Morales, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Minha cara Shirley Morales, para esclarecer aos nossos ouvintes, nós temos recebido algumas reclamações de profissionais de enfermagem que não têm conseguido o pagamento do seu piso, como aprovado recentemente. Eu lhe pergunto inicialmente, para os profissionais da rede pública, qual é o prazo? Então, na verdade, Narciso, a lei, na verdade, a emenda constitucional 124, porque o piso faz parte da Constituição brasileira, dentro do artigo 198, ela diz que a União, estados e municípios, e não fala o setor público, a administração direta, até porque está tendo polêmica com a administração direta, como as fundações públicas de direito privado que existe no nosso estado. Para eles, existe até o exercício de 2022 para adequar o orçamento público através das suas leis de diretrizes orçamentárias para o pagamento no próximo ano, a partir de janeiro. Mas alguns municípios, inclusive, têm o lastro de orçamento e já estão efetivando o pagamento do piso salarial e esse ano. Então, é um prazo de até, não significa que só tenha que acontecer no próximo ano. Não significa dizer que o gestor público precisa se proteger com este pequeno detalhe aí da legislação para postergar para o próximo ano, né? Isso, porque alguns, inclusive gestores municipais, ligaram para a gente perguntando se tinha que fazer uma outra legislação, uma outra portaria em nível municipal, e isso não existe, né? O que precisa é só fazer a adequação orçamentária. Como alguns municípios já tinham um orçamento que dava para enquadrar a adequação do piso salarial, porque já pagava, inclusive, valores próximos, aí já começa a pagar, não tem nenhum obstáculo para que isso aconteça. Os que ainda não têm, esses teriam que fazer essa adequação financeira, mas a lei com relação ao orçamento público normal, com que ele faria as demais despesas, orçamentos do seu município ou estado, ou no caso da União também, tá? Mas não seria obrigatoriedade. Para o setor privado e filantrópico, essa lei ela é imediata. Mesmo para o setor público, só para chamar a atenção, Narciso, nós entendemos que eles têm até esse exercício para fazer essa adequação e podem começar a pagar no próximo ano, mas isso não exime de pagar o retroativo, porque a lei ela passa a vigorar para todo mundo, ela é de vigoração imediata quando ela foi sancionada e foi editada a publicação no Diário Oficial. Então, mesmo ele começando a pagar no próximo ano, ele teria que ver já o orçamento para pagar o retroativo. Já o setor privado e filantrópico, eles são de pagamento imediato. Perfeito. Então, Shirley, tem uma situação que está chamando a atenção da gente, por exemplo, em Itapuranga tem uma unidade básica de saúde que é administrada por uma associação. Neste caso específico da cidade de Itapuranga, não sei se o sindicato tem esse conhecimento, seria obrigatório o piso imediato ou pelo fato dela estar na rede municipal, eles não seriam obrigados? Então, aí precisa se fazer a diferenciação entre o que a associação está fazendo. Ela está fazendo a administração apenas do hospital ou ela está entrando com a sua equipe? Porque a gente tem situações onde os servidores, eles são municipais e aí a administração acaba tendo, sei lá, cooperativa, algumas associações filantrópicas com um quadro misto, né? Inclusive, isso é passível da gente ter que fazer a fiscalização de como é que está a situação. Caso toda a equipe, vou dar um exemplo. Certo. A gente tem, aqui em Aracaju, a gente tem o cirurgia. O cirurgia, ele tem um contrato com o município e tem um contrato com o estado. Então, ele atende, a maior parte da sua população atendida é SUS dependente, é do SUS, é proveniente aí desses contratos com esses dois entes públicos. Mas todo o quadro do cirurgia, ele é próprio.
ele é próprio, então, ou eles têm uma cooperativa que estava vendo a parte só de urgência, mas era ligado ao IPS. Então, tendo um quadro próprio, o pagamento é imediato. São servidores públicos, aí eles já respondem ao órgão público, à administração pública. Então, precisa se saber qual seria essa condição. Perfeito. Eu vou te passar as informações que foram repassadas aqui para a nossa produção, e aí você pode, quem sabe, até fazer uma visita enquanto sindicato ao local para poder observar qual será a situação. Shirley, então qual a orientação que você dá para que a gente possa finalizar? Aos enfermeiros e enfermeiras que estão nos ouvindo agora nesse momento, que trabalham na rede pública ou privada, com relação a esta conquista do piso salarial. Então, a primeira coisa é de dizer que vocês têm acesso a uma vitória, é um direito de vocês, é uma luta que foi da categoria, né, das categorias, nós somos 4 categorias dentro da enfermagem. O pagamento ele precisa ser de imediato, como a gente falou, para esse setor privado e filantrópico. O setor filantrópico acabou procurando os sindicatos, não só de enfermeiros, mas os sindicatos também de técnicos e auxiliares, né, os que respondem pela enfermagem, para poder ver a situação deles, porque eles são, em sua maior parte, dos atendimentos do setor público, mas o privado, ele não tem qualquer justificativa, eles têm uma margem de lucro bem grande. A gente teve denúncias de alguns hospitais privados que já foram de setor em setor dizendo que não vale por conta da DI. Não acreditem nisso. A ação direta de inconstitucionalidade sequer teve qualquer mérito julgado, nem mesmo a liminar solicitada pela Confederação Nacional, que é o patronal dos hospitais, que é diferente do Conselho Nacional de Saúde, que o pessoal anda confundindo. Então, o pagamento, a lei está em vigor, precisa fazer valer as denúncias. Agora, isso é muito importante, Narciso, porque o que a gente está tendo em enfrentamento com os sindicatos são outras entidades não sindicais dizendo que agora respondem por questões trabalhistas, e isso não é verdade, acaba confundindo a categoria, criando locais para denúncia, para implementação, dizendo que vão fazer fiscalização de folha de pagamento. Veja só, o que a gente está tendo um aborto da natureza, né, um escárnio assim, com relação à legislação vigente. São os sindicatos, somente os sindicatos, que podem fazer esse tipo de fiscalização, de negociação com o setor patronal. Então, vocês têm aí o Sintama, o Sintasa, o CESB, né, que estão aí à disposição para poder fazer essa fiscalização. Então, nós temos os nossos canais de comunicação. Já deixo aqui o canal do CESB, através do seu e-mail, contato@cesb.com.br, mas nos contactem para que a gente, ou através das nossas redes sociais, para que a gente possa verificar todas essas denúncias, todos os municípios, o Estado e todos os estabelecimentos privados e filantrópicos estão sendo notificados para o cumprimento do piso salarial pelos sindicatos. Inclusive, nós já estamos firmando parceria com o Ministério Público do Trabalho para evitar que demissões em massa elas venham a ocorrer. Mas a gente está à disposição para que esse direito ele passe a valer. A partir do momento que ele virou lei, a questão das entidades sindicais é que são de responsabilidade para poder fazer a verificação da implementação desse piso salarial. Obrigado, Shirley Morales, pela sua participação aqui no Jornal da FAM. Presidente do Sindicato do Estado e da Federação também, não é isso, Shirley? Isso, exatamente. Muito obrigado. A Federação também está tomando as providências cabíveis para evitar essas demissões, evitar os prejuízos dos trabalhadores. A gente que agradece, Narciso, sempre aos trabalhadores da comunicação, né, sempre trabalhando em parceria com a gente é muito grato por esse espaço. Muito obrigado, Shirley Morales, pela participação aqui no Jornal da FAM.